pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Hoje, dando sequência às nossas aulas de desenho cômico, eu vou falar sobre a relevância do volume no desenvolvimento de algum personagem. Eu já trouxe esse tema em diversas outras aulas, mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo, específico, para a gente falar sobre aqui o volume. Quando eu falo de volume, ao que eu estou me referindo? Ali no início do esboço desse personagem, que vai ser uma esfera, para a gente conseguir entender bem essa ideia, eu também fiz uma linha em arco, uma linha na vertical, e uma outra linha também em arco, uma linha na horizontal, que é aquela base tradicional da estrutura do desenho cômico, que a gente já falou em outras aulas. Por que essa linha ela não fica exatamente reta? Bom, por causa disso aqui. Olha essa imagem e olha só como nessa imagem a gente consegue perceber que dependendo da linha que a gente vai posicionar em uma esfera, ela vai ter uma determinada curva. Isso acontece porque essa linha está acompanhando o volume da esfera. Eu sempre cito o exemplo da bola de basquete. Se a gente segura uma bola de basquete em frente aos nossos olhos, a gente vai ver a linha central dela totalmente reta. A linha que está um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais inclinada à esquerda. Aquela que está depois dela, ainda mais inclinada à esquerda. E assim por diante. O mesmo vale para o lado direito dessa bola de basquete. Então, quando a gente fala de volume, eu também estou falando da disposição dos detalhes, dos objetos, dentro de alguma estrutura. É por isso que depois que eu fiz aqui a esfera como estrutura principal do corpo desse personagem, eu também fiz uma oval achatada ali na parte de cima da cabeça do personagem, do corpo do personagem, que aqui é uma única coisa. Ali eu vou desenvolver um chapéu, mas como eu quero ter convicção, eu quero ter certeza de como esse chapéu vai estar contornando a cabeça do personagem, eu faço a oval como um todo. Eu estou interpretando o volume da esfera e o volume dessa oval em torno da esfera. A mesma coisa para a parte superior desse chapéu, dessa cartola. Eu também não fiz apenas como uma linha em arco voltada para cima. Eu fiz como uma oval também achatada para conseguir interpretar, conseguir perceber da maneira correta como ficaria o final da cartola aqui do nosso ponto de vista. E o mesmo vale para uma série de detalhes que vão aparecer no personagem. Como a gente já está habituado ao desenvolvimento da estrutura e dos personagens, quando eu tenho aqui essa linha vertical e essa linha horizontal, a presença de apenas duas linhas para a estrutura da cabeça, eu sei que o nariz ele vai aparecer na união entre essa linha vertical e essa linha horizontal. Então, por isso, por causa dessa disposição, dessa maneira que eu interpreto o volume desse corpo, eu consigo planejar bem ali onde vai aparecer o nariz. Também por causa dessa linha vertical, eu consigo compreender onde vai estar um olho, onde vai estar o outro, cada um de um lado do rosto. Também consigo perceber onde vai aparecer a gravata do personagem, que está centralizada no corpo dele. E se a gente olha, acompanhando aqui o movimento horizontal do corpo dele, que é essa esfera, eu tenho ali a gola da camiseta, um pouco abaixo do nariz, e tenho também o cinto desse personagem. Mais uma vez, essas linhas elas não aparecem de maneira reta, elas estão curvadas para baixo, para acompanhar esse volume, acompanhar o volume dessa forma geométrica que a gente tem aqui, a esfera. Pessoal, para quem quiser compreender um pouquinho melhor essas questões, como a gente interpreta o volume nessas formas, como a gente consegue planejar, como a gente consegue perceber isso, deem uma olhadinha na minha playlist de fundamentos, que também vai aparecer ali no finalzinho do vídeo, onde eu tenho falado de muitas regrinhas básicas, de muitos estudos básicos que a gente pode fazer para compreender um pouco mais uma série de fatores importantíssimos, essenciais para seguir no estudo do desenho. Ali eu já tenho 2 vídeos falando do formato da esfera, exclusivamente da esfera, e logo mais vai sair também do quadrado e do triângulo. Considerando o chapéu do personagem, que é um cilindro, que também tem essa forma um pouquinho mais arredondada, eu também fiz a faixa que está presente nesse chapéu aqui como um arco. Mas vamos dar um pulinho aqui nesse nosso trabalho. Estou fazendo a arte final
como esse não é o nosso foco hoje, eu vou pular um pouquinho aqui esse processo e vamos ver como é que esse personagem começa a aparecer no fim, já com volume. Aqui então, eu já consigo enxergar um pouquinho melhor a maioria das linhas desse personagem. Fica muito mais fácil de eu conversar aqui com vocês e explicar a relevância, o porquê desse volume que a gente traz para o personagem. Olhem só como o personagem fica muito mais dinâmico, como é muito mais interessante observar ele dessa maneira, conseguir compreender o movimento que o chapéu tem que ter no corpo dele, o movimento que o cinto dele tem, que a gravata dele tem, a disposição do nariz. Também é pensando nesse volume que eu deixei um lado do bigode um pouco maior, afinal ele está presente no lado da esfera que está mais próximo da gente, que está um pouquinho mais evidente, e o outro lado do bigode eu deixei um pouco menor. Também pensando nesse volume, eu consegui compreender aqui onde mais ou menos estaria posicionado o braço do lado que está distante na nossa imagem e também a perna do lado que está um pouquinho mais distante. Pensem comigo, eu não vou fazer sempre a perna, o braço, nos cantos, nas extremidades dessa forma, porque isso significa que o personagem vai estar sempre de frente para mim. Somente quando ele estiver de frente, eu consigo perceber cada perna numa das extremidades, cada braço em uma das extremidades. Agora, se eu começo a rotacionar um pouquinho esse personagem, se eu começo a modificar um pouquinho o ângulo pelo qual eu percebo esse personagem, nesse caso eu já preciso, às vezes, esconder um pedacinho de uma perna, um pedacinho de um braço, ou também preciso mostrar um pouco mais do corpo ao lado do braço, ao lado da perna, como quando a gente está de semi-perfil. Não está nem de frente, nem totalmente de lado, de perfil, mas como quando o nosso corpo está de semi-perfil. Nesse caso, eu consigo perceber o braço e a perna daquele lado em questão, que está virado, mas muitas vezes também vou perceber um pouquinho ainda da nossa costa, do quadril do personagem, atrás dos membros. Então, todas essas noções, tudo isso que eu estou descrevendo para você ao longo desse vídeo está diretamente relacionado com a ideia de volume, do volume presente no personagem. A dica que eu deixo para vocês é: façam o teste de aplicar esse volume em inúmeras partes de cada uma dessas formas geométricas básicas. Tente desenhar um quadrado e transformar esse quadrado em um personagem. Coloque um cinto nesse quadrado, uma faixa na testa dele. Tente desenhar um triângulo e colocar também um cinto, colocar uma gravata que deveria aparecer no meio, colocar um bigode que é muito comprido e atravessa o canto direito, atravessa o canto esquerdo. Brinquem com o volume dessas formas, compreendendo como os detalhes ficariam nelas. Tá aqui então o nosso resultado final de um personagem que é bem dinâmico, que traz uma elegância e é desenvolvido simplesmente em uma esfera. Tudo isso devido ao volume. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.